Pronto, mais alguma coisa, organizar? Peguei. Foi ver. Então depois eu vejo. Manda um relatório de quantas pessoas vendeu. Certo? Já vai começar o programa. Depois a gente conversa. Tchau, tchau. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos do programa E a Bíblia Responde, Rádio TV Purim, Casa de Recuperação. Estamos transmitindo ao vivo e também para o nosso canal no YouTube. Por favor, compartilhe aí os nossos vídeos e se inscreva e dá o like aí. Queridos amigos, para nós é mais uma vez uma satisfação de estar com meu amigo e companheiro Washington, Diácono Washington. E hoje nós vamos falar sobre o casamento na atualidade, casamento na igreja moderna, casamento no nosso tempo. O nosso amigo Washington vai ler o texto e a seguir nós vamos orar. Gênesis capítulo 2, versículo de número 21 em diante, né, Washington? Até o versículo 25, por favor. A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente juntos para participarmos dessa programação e trazendo um tema fundamental e de grande importância para a igreja hoje, que é com relação ao casamento entre os cristãos na atualidade. E queremos ver aqui o texto base em Gênesis, no capítulo 2, e versículo 21, que diz assim, em diante: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém. Vamos, pode orar. Assim oremos. Maravilhoso e eterno Deus, estamos na Tua presença neste momento, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade. Deus, continua abençoando o Projeto Purim, continua abençoando o pastor Esdras Roberto, todos aqueles que cooperam com Teu céu nesta grande obra. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa todos os ouvintes, Teus filhos que estão, Senhor, nos ouvindo através da Rádio TV Purim, e também aqueles que nos seguem lá no YouTube, Senhor, através do nosso canal E a Bíblia Responde. Deus, continua abençoando os seus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos pedindo oração por essa casa e principalmente o nosso diretor, pastor Esdras Norberto, que agora já começa a sua campanha política para deputado estadual. Já começou terminou as convenções, já saiu o número dele também. E a proposta que estamos fazendo sexta-feira que vem, na próxima sexta-feira, estamos fazendo uma reunião ali em Guararapes, próximo à minha casa, no salão da irmã Célia. Uma grande reunião com grandes lideranças de pastores de diversas igrejas, e ali será um encontro muito grande, e para nós lançarmos oficialmente a campanha do nosso querido pastor aqui em Jaboatão, principalmente aqui na região sul, Aqui é a região sul. E estamos aí orando e apresentando ao Senhor para que o Senhor faça a vida do nosso querido pastor
és Norberto, segundo a sua vontade. Porque nós temos que, em tudo que nós fazemos, devemos estar na vontade de Deus. É assim, Washington? Washington, nós lemos esse texto, né? O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, disse adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Os teólogos e também a maioria dos pastores costuma dizer que esse foi o primeiro casamento, né? O primeiro casamento foi realizado pelo próprio Deus. Tomou um homem e uma mulher e diz que eles se ajuntaram, né? Se ajuntaram. Eu acho interessante que no versículo de número 24, ele começa a colocar umas diretrizes já, né? Para o casamento. Não sei se você percebeu esse detalhe. E numa época que ainda só havia só dois elementos, né? O homem e a mulher, não havia ainda filhos, né? E ele fala aí, já vai logo deixando as diretrizes: deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, mas o primeiro tópico que nós tomamos aí é casamento na vontade de Deus. É a primeira pergunta que eu quero lançar para você. O que você acha do casamento na vontade de Deus e fora da vontade de Deus? Porque tem um versículo que diz, não sei se você tem ele aí, Washington, que diz assim: aquele que ajuntou, né? Acho que São Mateus, né? Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. É sobre isso que nós vamos debater agora, nessa primeira hora, não é assim, Washington? A diferença daqueles que são ajuntados por Deus e os que não são. Eu queria que você fizesse esse comentário. E a primeira pergunta que eu vou fazer a você: se você acredita que todo casamento foi feito na vontade de Deus. Eu queria que você comentasse. O texto que fala sobre a questão, voltando que Deus ajuntou, não separa o homem, é lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, quando você vai ver Jesus falando sobre a questão do divórcio. Casamento na vontade de Deus ou na vontade do homem. O que nós temos que entender é que nem todo casamento é a vontade de Deus. Isso aí é algo que a gente observa pelas próprias escrituras. A gente vê alguns casamentos que foram feitos que não foi a vontade de Deus. E a gente vê que foi a escolha do homem. Quando Jesus fala que Deus ajuntou, não separe o homem, Jesus está falando que Deus ajuntou e não o que o homem buscou. Porque nós temos que entender que, pelo homem ter o livre-arbítrio, como o homem tem o livre-arbítrio, claro que o livre-arbítrio limitado, a gente até já falou isso aqui, quando a gente falou sobre a predestinação, mas o homem ele tem o direito de escolher. Então muitas vezes ele faz determinadas escolhas sem a orientação de Deus. E existem algumas pessoas que colocam a vontade de Deus ou a escolha de Deus de uma forma geral para todos os tipos de casamento. Toda união, alguém vai chegar e vai dizer que foi de Deus. Na verdade, não. Às vezes a gente vê que as pessoas tomam atitudes erradas, casam de forma equivocadas e quando estão em apuros, lá na frente vão querer responsabilizar Deus e dizer que foi Deus quem deu, como aconteceu com Adão. No caso de Adão, de fato foi Deus quem fez aquela união. Só que quando Adão pecou, ele quis responsabilizar Deus. E quando Deus chamou ele lá no Jardim do Éden, perguntou a ele onde ele estava, e ele disse que temeu, ouviu a voz dele, se escondeu, e depois quis colocar a responsabilidade em Deus. A mulher que tu me desse, ele quis colocar com Deus. Mas a gente vê ali que o casamento de Adão e Eva foi o próprio Deus quem fez.
Correto. Depois eles enveredaram pelo caminho do erro. Mas trazendo para os dias de hoje, a gente vê que muitas pessoas se casam e dizem que foi Deus quem fez aquele casamento. Então o que é que acontece? Hoje o casamento ele está extremamente banalizado. As pessoas banalizaram o casamento. A pessoa casa hoje, se não der certo, se separa. Depois arruma outra pessoa, casa novamente, se não der certo, se separa. Quer dizer, hoje o casamento não tem mais aquele viés de sagrado, aquele viés de ser algo projeto de Deus. Hoje as pessoas banalizaram totalmente. Então muitas vezes o jovem, quando ele vai escolher uma pessoa, ele não toma o cuidado de procurar saber se realmente é a vontade de Deus. Porque quando nós procuramos saber se é a vontade de Deus, Deus certamente ele vai mostrar. Deus certamente ele vai dar alguma luz. Claro que queremos falar, pontuar, que existem alguns jovens que quando fala essa questão de casamento, de escolha, ele pensa logo em profecia. Não, se Deus não profetizar para mim, se Deus não usar o vaso, Deus não falar? se Deus não falar pelo vaso, então não foi Deus. Isso é algo totalmente incoerente. Claro que Deus pode até falar usando alguém em profecia, mas isso não é o modus operandi de Deus de forma geral. Deus pode até falar com alguns assim, mas na maioria das vezes Deus ele não fala dessa forma, Deus fala de outras formas. Então a gente não pode generalizar, a gente não pode colocar Deus dentro de um padrão. Se Deus não usar fulano e tal, profeta para mim dizer que aquela ali é a minha ou é a tua, porque hoje existe profeta casamenteiro no meio da igreja, que muitas vezes profetiza, que diz que foi Deus que escolheu aquela determinada pessoa e vice-versa, e daqui a pouco a pessoa casa, se divorcia e não foi Deus. Então a gente vê que é incoerência isso. Então, eu não sei se você percebeu, agora, nesse período de política agora, há uma crítica. Hoje mesmo eu ouvi pela boca de um pretendente político criticando o presidente Jair Bolsonaro, que ele é a favor da família, né? É uma das bandeiras dele, é a família, a bandeira mais forte, né? E a crítica contra o Bolsonaro é o seguinte: como que ele defende a família, sendo que ele já é casado, acho que 2 ou 3 vezes, sei lá. Eu acho que essa crítica não procede. Pelo fato de eu ser casado e ser divorciado, né? Eu ser divorciado, não significa que eu sou contra a família. Entendeu? Porque se o meu primeiro casamento não deu certo e o segundo está dando certo, está correndo tudo direitinho, isso aí é uma consequência, entendeu? Das minhas escolhas, entendeu? Não foi uma escolha de Deus, eu paguei o preço por aquilo que eu errei. Então taxar a pessoa que é divorciada, tem um tema que nós vamos trazer aqui, né? Eu acho que nós estamos estudando e vamos trazer, chamado legalismo nas igrejas. As igrejas criam um padrão que todo mundo tem que andar por aquela regra ali. Não é a regra da Bíblia, da palavra de Deus, não é a regra das Escrituras, mas é a regra daquela denominação. Então eu acho um absurdo nas igrejas pessoas capacitadas, né? Verdadeiros homens de Deus, né? Pastores, já era para ser pastores, e às vezes nem diácono, nem a posição de diácono ele recebeu só pelo fato de ele ser divorciado. Então, esse negócio de taxar e julgar e condenar as pessoas pelo fato de estar no segundo casamento, eu acho um absurdo total. Com certeza. Nós estamos falando sobre casamento na vontade de Deus. Você acha que na igreja, hoje da atualidade, qual o conselho que você daria assim, para um jovem, ou com a experiência que você já adquiriu como casado, tá? Para um jovem crente, nós estamos falando
de uma forma geral, mas estamos falando principalmente para a Igreja de Deus. Qual o conselho que você dá para o jovem que ele deve casar assim cedo? Qual é esse cedo que você acha? Qual a idade mais ou menos? Eu acredito que o casamento, antes de falar de idade, é algo muito relativo. Eu acho que o principal ponto é o preparo antes do casamento. É porque às vezes alguém cobra da gente, né? Há aquela cobrança, né? A idade vai passando e a pessoa, fulano não casou ainda, vai ficar para titio, vai ficar para titia. E tem até alguns que intitulam a pessoa como se a pessoa fosse que não gostasse do casamento, que não gostasse de mulher. Isso é uma coisa incoerente porque a gente vê que a questão do casamento, tem pessoas que não querem casar e pronto. É a escolha da pessoa. Deus não vai interferir nisso. Embora o ideal de Deus é a família, o ideal de Deus é o casamento, mas a gente sabe que tem os eunucos, né? Tem aqueles que não querem casar e pronto. Então, eu entendo pelas escrituras que o principal ponto com relação ao casamento, na hora de fazer a escolha, tem que ter grande cuidado. Tem que ver como a pessoa é. Tem que procurar saber como é aquela pessoa. Não apenas na igreja, porque na igreja todo mundo é crente. Na igreja todo mundo é cristão. Tem que procurar saber como é a pessoa. Tem que ter o preparo antes. Não é casar de qualquer maneira. Claro que algumas pessoas chegam ao ponto de casar assim, de qualquer maneira, mas não é, a gente desaconselha tal procedimento. Tem que ter um preparo, buscar uma preparação financeira, né? Buscar um trabalho, buscar ter uma casa. Tem que ter um aconselhamento pré-nupcial. Tem que ter aquela fase do namoro de descobrir o que a pessoa gosta, como é a pessoa, porque depois que casa a pessoa, você não era assim, né? Aí começa a aparecer defeito. Você não fazia isso, o momento de você ver essas coisas é no momento do namoro. Depois que casa, começa a enxergar defeito na mulher, a mulher enxerga defeito no homem, e a gente vê que tem pessoas que chegam ao ponto de se separar. Então, já pegando já um gancho nisso que você está falando, você está dizendo que é aconselhável essa história daqueles pais ignorantes, falando, eu tenho filha para casar, não para namorar. Eu acho um tremendo um absurdo isso aí. Eu já ouvi muito essa conversa no meio dos crentes, eu tenho filha para casar, não. Então, um casamento feito assim muito precocemente é um prejuízo muito grande, porque não foi permitido um tempo de se conhecerem, né? Exatamente. Porque eu também, sempre quando eu faço cerimônia de casamento, existe uma coisa que pega muito e sempre eu costumo aconselhar. Essa história de dizer assim, eu vou arrumar um casamento, ou seja, o homem ou a mulher, e eu quero alguém, né? Eu quero alguém que me faça feliz. É uma total, uma coisa totalmente incoerente, porque ninguém faz ninguém feliz, né? Só quem nos faz feliz é Jesus. Concorda comigo? Isso. Então eu acho que as pessoas devem, independente, você falou muito bem aí, que essa questão da idade, isso é muito relativo. Tem jovem que deseja casar um pouco mais cedo do que outro. Isso aí é da escolha da pessoa. Agora, independente da idade, eu acho que o jovem deve ir para o casamento um pouquinho amadurecido. Concorda comigo? Amadurecido. Porque ele vai casar com uma pessoa, ele não vai casar com uma pessoa, ele vai casar com a família da pessoa também. Vai casar com o cunhado, porque o que é casar? Casar é aqui, né? O encaixar, né? Casar é encaixar. Então vai ter aquele pessoal chato, aquele cunhado chato que chega na sua casa folgado, já vai logo para a geladeira, comer o seu Danone, né? Comer o seu Danone, comer a sua laranja que você comprou, né?
E tem tudo, aquele cunhado folgado que empresta dinheiro e você não paga, você precisa estar no pé dele, né? Então você tem que aturar, né? Aquela sogra que fica ligando, cadê? A minha filha vai vir quando? E acha que é você que não deixa ela, né? Não é? Então tem todos esses B.O., não é? São coisas assim que parecem comuns, mas tem dependendo da maturidade do camarada e do temperamento do homem, né? Principalmente do homem. Da mulher também se chateia, né? O cara se chateia. Então, deve-se, o conselho sempre que eu dou, vai para o casamento, vai amadurecido. Vai sabendo o que está fazendo, para depois não ficar, rapaz, eu casei muito cedo, eu ainda estava com os projetos, assim, como solteiro. Eu acho que não é bem por aí. Acho que a pessoa deve ir para o casamento bem consciente do que está fazendo, sabendo que ali a esposa ou o esposo não vai fazer ele feliz. É ou não é? O que nós podemos falar mais sobre casamento? O que é o casamento? É uma associação, é a mesma coisa, uma sociedade, é ou não é hoje? E você tem que saber compreender o seu sócio, porque e saber que você está lidando com uma pessoa que tem a personalidade diferente da sua. São duas personalidades diferentes. São personalidades diferentes, né? E você vai ter que suportar aquilo ali, entendeu? Porque o que eu tenho notado, a maioria do pessoal que não anda, não consegue andar em um casamento, eu estava olhando esses dias lá, eu já vou para 38 anos, né? 38 anos. 38 anos não é 38 dias, né? Nem 38 semanas, nem 38 meses, são 38 anos. Então, é uma caminhada, velho. É muita luta, é muita coisa que nós passamos juntos, né? E você, depois de passado todo esse tempo, você ainda poder dizer abertamente, sem hipocrisia nenhuma, que se você fosse escolher, você escolheria aquela mesma mulher, aquele mesmo homem. Isso que é lindo no casamento. É ou não é? Porque tem gente que não sabe passar as lutas, né? Passar a luta. Qual é o próximo tema aí, Osto? Julgo desigual. Isso, vamos falar um pouquinho sobre julgo desigual. Osto, você acha que Paulo, falando em julgo desigual, ele fala somente sobre o casamento, ou a gente pode aplicar o julgo desigual que Paulo fala aí para outros tipos de negócio? Na verdade, quando Paulo fala, capítulo 6, né? 2 Coríntios, né? Você acha que a relação era direta para o casamento? Não, ele não está falando diretamente para o casamento, não. Capítulo 6. É aplicado, né? Capítulo 6, 2 Coríntios, né? Que concórdia há entre Cristo? Não vos prendeu um jugo desigual com os infiéis, versículo 14. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que impacto tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse: nele habitarei, entre eles andarei, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ele generaliza aí? Ele não aplica, ele não está falando com relação à questão direto ao casamento. Direta ao casamento com uma pessoa que não é cristã. Claro que Paulo, quando ele falou essa passagem, ele estava aconselhando uma igreja problemática, né, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática, uma igreja que inclusive ele teve que dar respostas acerca de casamento. Uhum.
E Capítulo 7, né? alguns críticos chegam ao ponto de falar, de dizer que Paulo não tinha autoridade de estar falando sobre casamento, porque Paulo não era Casado. Mas alguns eruditos afirmam que Paulo ele foi casado, porque ele fazia parte do Sinédrio, e para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Alguns dizem que ele era casado, mas era viúvo, o apóstolo Paulo. Entretanto, a gente vê aqui que esse texto, ele não está falando diretamente aqui com relação ao casamento. Ele está falando com relação à sociedade entre um crente e uma pessoa que não é crente. Em todo tipo de negócio. Em todo tipo de negócio. É uma sociedade de negócio. Ele não está relacionando só ao casamento. Ele está falando com relação à forma geral. Devemos ter cuidado. Claro que, efetivamente, quando uma pessoa se casa com uma pessoa que não é cristã, vai ter alguns problemas. Porque se a gente casa com uma cristã, tem uns problemas. Porque o casamento, uma vez eu ouvi um pastor falar, a nível de púlpito, que ele era casado sei quantos anos com a esposa dele, que ele nunca teve um conflito com a esposa dele. Mas eles moravam debaixo do mesmo teto? Ou em Portugal? Morava debaixo do mesmo teto, mas ele disse que nunca teve um atrito com a esposa dele. E eu fiquei olhando, né? Eu queria conversar com esse varão aí pra mim ver que chá que ele toma. É uma coisa, é um negócio surreal. Porque um casamento é algo que não é perfeito. Porque são duas pessoas totalmente diferentes. Isso. São personalidades diferentes. Claro que a gente tem que entender também que existem casamentos que as pessoas estão, que são casamentos que vai trazer um desgaste enorme, que depois a gente vai falar até sobre isso, a questão do desgaste. Pastor, vamos falar um pouquinho de família, vamos voltar lá no capítulo 2. E deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se a uma mulher. Vai vir com muita propriedade, eu queria que você falasse agora, sem receio de falar. Porque eu conheço você e conheço a sua família, e você é um tipo que de alguma forma, pela distância, né? Estou falando de distância física, de morada, você quebrou esse mandamento aqui. Washington, nem todos que quebram esse mandamento conseguem ser bem sucedido no casamento. Você concorda comigo? Morar, inclusive você tem experiência própria, morar muito próximo do pai e da mãe, seja de um ou seja de outro, o pai da moça, o pai do rapaz, né? Eles devem ter bastante consciência para saber a hora que deve estar interferindo no negócio do casamento, na condução do lar, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí hoje. Porque sabe que tem pessoas que querem, porque nós estamos falando aqui, vai ficar gravado, né? Está sendo gravado. E algumas pessoas gostariam de ouvir isso aí. E não tem pessoas mais apropriadas para falar sobre isso, porque você vive isso ainda, né? Que você mora muito próximo do seu pai e da sua mãe. Eu queria até que você falasse assim, abertamente, tranquilo aí, como que é a convivência lá. A convivência com a minha família é tranquila. Agora, de fato, não é permitido o pai ou a mãe estar se interferindo dentro do relacionamento do Eles nunca causaram problema para você? Não, graças a Deus não. Que legal. Os pais nunca se intrometeram São em nada. uns cristãos padrão mesmo, né? Se meterem em nada. Entretanto, a gente sabe que tem situações de algumas pessoas que casam e moram perto dos pais. E tem pai que interfere, tem mãe Demais, que né? interfere. Demasiadamente.
Não com aquela orientação de maturidade, né? Que às vezes é mais madura, quer dar um aconselhamento. Isso aí é Para viável, ajudar, né? é louvável, porque às vezes a pessoa tem mais experiência, então ele vai querer passar uma experiência. O que não pode é querer impor determinadas coisas. Porque Quando eu casei com seu pai era assim, né? Já vem logo aquele o papo, que não né? pode é impor. Claro que pode dar aquele aconselhamento, aquela orientação, agora impor não. Porque aconselhar e orientar é uma coisa, você impor é outra coisa. E a gente vê que tem alguns casais que moram perto de pai e de mãe que sofrem por conta disso, por conta da intervenção direta do pai ou da mãe dentro do relacionamento. A Bíblia diz que o homem deixará o pai e a mãe humilhar sua mulher e serão ambos uma carne. Então, mesmo que a gente até falou, o pastor até falou com relação à família, que vai casar com a família, mas ali a gente vê que a esposa e o esposo são os dois ali. Então, eles que decidem, eles que... A condução, né? A condução de tudo. Claro, não vai poder perder a questão de estar no meio da família, né? amizade, não. Mas com relação à vivência, eles que têm que decidir. Um decide, o outro decide, fica ali colocando ali para ter uma concordância. O que é que acontece? A gente vê que tem casamento que se desfaz porque não há uma concordância. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Não há um diálogo, porque o diálogo ele é a chave de tudo. Quando não existe diálogo, já era. Não adianta insistir onde não existe. Muitos se chateiam de tanta interferência, né? Interferência externa. No caso de pai ou mãe ou alguém da família que fica interferindo. Claro que existem situações que a interferência é necessária. É necessária. Em Então, casos de violência, em né? casos de violência, que a gente vê que tem marido que bate na mulher, tem mulher também que bate no marido, não é? Isso aqui não é só o homem, a gente vê que tem mulher também que é brava, Que oprime o cara, né? oprime. Então, nesses casos, com relação aos filhos, tem que haver uma interferência. Então, é permitido ter uma interferência. Agora, com relação a outras questões, não. Não é aconselhável o pai... Quando eu passava a calça do seu pai era assim, o vinco era... Agora, olha, como é, né? Menina, coloca mais tempero nesse arroz. Isso são casais que moram muito próximos um do outro, né? Isso. Quando você tem uns pais que não interferem nesse ponto, mas interferem no ponto de aconselhar, isso aí tudo bem, mas dentro desses detalhes... Debaixo do mesmo teto, assim, próximo, igual vocês estão ali, tranquilo, mas quando debaixo do mesmo teto não é legal, né? Não é legal porque o casal não tem a intimidade dele, que tem que ter. E uma pessoa que se casa vai morar debaixo do mesmo teto. Eu lembro quando eu me casei, eu cheguei numa fase ainda de morar com a minha mãe, passei um período de tempo morando com meus pais, mas depois a gente construiu rapidamente em cima. E realmente não é aconselhável, porque não tem intimidade. O casal tem que ter intimidade dos dois. Então ele morando debaixo do mesmo teto da mãe, não vai ter. Por que nós estamos falando isso? Porque tem pessoas que têm necessidade de ouvir isso que nós estamos falando hoje. São jovens desorientados. Então não tem nada demais, né? Porque hoje em dia nós estamos numa situação muito difícil, né? Nem todos têm desejo de casar, querem casar e já têm uma casa. Às vezes estão até estudando ainda. Mas sempre é bom um puxadinho, né? O quintal é grande, faz um puxadinho, né? Para não ficar debaixo do mesmo teto, né? Exatamente, porque quando a questão do casamento, quando vai casar, tem que haver o aconselhamento pré-nupcial, todo aquele cuidado. Quando a gente não tem maturidade, a gente não procura ver logo a questão do trabalho, de fazer a casa, não, a gente só pensa no casamento, em casar. E vai casar e morar onde? Com os pais, aí mora com o pai um período. Então isso não é aconselhável, embora existam situações como a minha, que eu casei e morei com meus pais um pouco tempo, mas depois rapidamente eu construí
em cima da casa dos meus pais e tive a minha vivência Tranquilo. tranquila. Tranquilo. Mas hoje, o aconselhamento que eu dou vai casar, tem que ter todo aquele cuidado, trabalhar, construir uma casa. Estar o mínimo possível distante. Tem que procurar ter o seu próprio lugar. Uhum. Tem que procurar ter. Claro que vai haver situações que não vai É verdade. ser permitido, porque toda regra tem a exceção. Esse é os problemas dos radicais. Os radicais generalizam tudo. Uhum. Generaliza tudo. Mas toda regra tem exceção. É verdade. Então, se houve uma exceção ali, tudo bem. Mas Exatamente. tem que ter todo aquele cuidado, toda aquela cautela. Né? Washington, é no período de namoro e noivado é que se conhece a moça? Que percebe se vai dar jeito, se vai dar certo ou não? O período do namoro é o período do conhecimento. Entretanto, pastor, às vezes o camarada ou a mulher ou vice-versa é uma coisa no namoro, quando se casa demonstra outra coisa. Porque hoje em dia, o que é que acontece? Hoje em dia, existem muitas pessoas que são psicopatas e narcisistas. E que muitas vezes elas estão acima de qualquer suspeita, que você não consegue descobrir. Quando casa, aí que descobre. O narcisista é assim, o psicopata. Então, quando uma pessoa está ali no namoro, está tudo direitinho, tudo certinho, a pessoa acha que aquela pessoa é o ideal, aí casou, a pessoa já começa a colocar as unhas de fora. O narcisista. O psicopata. Porque o psicopata e o narcisista... Essa situação só se descobre com oração, né? Com a oração, claro que temos que orar para Deus mostrar, para Deus revelar. Entretanto, às vezes Deus ele pode revelar diretamente, pode, Deus é absoluto, mas às vezes ele permite que a gente observe os detalhes. E são nos detalhes que muitas vezes a gente não quer observar, a gente não faz vista grossa e depois a gente está pagando preço. Você acha que existem muitos casais ainda que mesmo vendo ainda, ele fecha os olhos para não querer aceitar aquilo? Tem muitos. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, quero dizer que a questão do casamento e da vivência, muitas vezes não tem nada a ver com relação à religiosidade, não. Porque você vê que tem pessoas que não são cristãs e vivem uma vida bem, dá de 10 a 0 em muitos crentes. É verdade. Então, muitas vezes, a gente tem que parar com essa mania de estar pré-julgando o casamento das pessoas do mundo. Achar que o casamento de crente é aquela maravilha. A maravilha, é casamento do crente. Isso. E a gente vê que não é. Gostei dessa fala sua. A gente vê que não é. A gente vê que tem pessoas que não são crentes, que vivem bem com o marido e vice-versa. E dá muitas vezes 10 a 0 em muitos relacionamentos de crentes por aí. Então, nós temos que ter todo aquele cuidado de observar a pessoa, como a pessoa é. Porque depois que casa, aí que vem a consequência. Porque um cristão ele não pode estar casando e desfazendo o casamento. Ele não pode. Só é permitido isso em casos extremos. É verdade. Casos extremos. Que até tem alguns radicais que dizem que não pode, né? Porque os radicais de plantão, porque é interessante que eles pegam aquele texto lá de Jesus falou com relação ao divórcio, só por infidelidade conjugal. Agora, esses radicais de plantão, se eles estivessem vivendo na pele de uma mulher que agredida, se fosse a filha dele, fosse agredida, apanhasse de um psicopata, de um narcisista, no instantinho arrumar um jeito de divorciar. O discurso dele ia mudar. São hipócritas. Porque, na verdade, pegam aqueles textos lá, no capítulo 19 de Mateus, fora de contexto, não entende o que Jesus está falando ali, aí pega e diz, não pode divorciar. Se divorciar, não pode mais casar. Né? Aí, às vezes, o aconselhamento é esse. Se divorciou, tá, aí não vai poder mais casar. Aí, o cara é novo, 25 anos, a mulher é nova, aí vai passar o resto da vida solteiro, porque o camarada está dizendo que pode... Isso é incoerência. Então, a gente vai ver que a lei era mais branda do que a graça. Washington, nós vamos fazer esse programa, o casamento, sem pressa. Não importa quantos vídeos nós vamos gravar. Nós vamos debater esse assunto. Tá? Eu e você, nós vamos debater esse assunto aqui.
Porque eu tenho orado a Deus, eu tenho percebido que tem muitos casais e até jovens que precisam ouvir isso que nós vamos debater aqui. Tem casal, nós estamos falando de julgo desigual, né? E tem casal, não sei se você já viu esse tipo de situação, ou já percebeu esse tipo de situação, aquele camarada que vive com... Por isso eu estou falando, vamos falar bem tranquilo, tá? Sem se preocupar com o tempo, tá? Nem que for fazer 4, 5 vídeos, não tem problema. Inclusive eu já discuti isso com o meu garoto, meu menino. E ele me respondeu, porque você sabe que o meu menino é um menino muito inteligente, né? Aí, aquela coisa o camarada não tá nem casado ainda, tá namorando ainda, a moça fala assim pro camarada assim, vai aonde? E o camarada tem que estar falando aonde que vai. Não, você já notou isso aí? Já percebeu? Controle. Aquele controle total. E o camarada tá lá, né? O camarada tá lá no seu cantinho, né? Resolvendo alguma coisa do particular dele, né? Coisa de homem, né? E a mulher tem que saber aonde que o camarada tá. Os passos tem que ser seguidos pela pessoa. E eu gostaria que você comentasse isso aí, porque eu acho que quando um casamento fica assim, sufocante, demasiadamente, a pessoa não é feliz. Não concorda comigo? Porque tem hora que o cara quer se ajuntar com seus amigos. Não, ele se ajuntar com seus amigos não significa que ele vai trair a mulher. E quando entra essa coisa chamada ciúme, né? Inclusive é um tema que depois nós vamos falar um pouco mais com mais detalhe lá na frente, porque nós estamos falando aqui sobre namoro, né? Namoro e noivado, né? Onde se conhece. Eu acho que constatar esse controle e disciplinar esse controle enquanto está namorando, o que é? Eu queria isso que você comentasse comigo. O que você acha do rapaz estar namorando e já controlar e já acostumar a sua futura esposa dentro desses padrões? Não, é o dia de eu jogar minha bola, meu futebol de salão, é o dia que eu ensaiar com a minha rapaziada. Estou falando até para pessoas que não são crentes, tá? Porque senão ele vai ter que andar, carregar a esposa igual um chaveirinho. Para todo lugar que for tem que levar aquele chaveirinho. Eu queria que você comentasse isso aí. A questão da pessoa ser individual, mesmo casando, a gente tem que entender o seguinte. Voltando à questão do julgo desigual. O julgo desigual não é apenas com relação a cristãos, não cristãos. Às vezes o camarada é crente, mas ele está no julgo desigual com outro crente. É verdade, hein? Tem também esse detalhe, né, pastor? Às vezes ele é crente, mas ele está no julgo desigual com outro crente. A questão do controle, isso é muito perigoso. Por quê? Embora a pessoa esteja num relacionamento, ela não deixa de ser uma pessoa sociável. Né? Então aquele ciúme de controle, aquele ciúme exagerado, aquele ciúme obsessivo é algo que deve ser totalmente evitado. E disciplinado já desde o começo, né? Desde o começo. Porque, tipo, não é porque a pessoa não é casada ou casado que ela não vai poder fazer uma outra atividade com as amigas dela. Se tem amigas, eu vou sair com as minhas amigas. Eu vou no shopping. Minha esposa mesmo tem dito pra mim, ó, eu vou sair com a minha amiga tal. Vou no shopping com ela. Com a minha prima, com a minha irmã. Tá certo, pode sair. Quando eu digo pra ela, eu vou pedalar no grupo, vou pedalar pra tal canto. Essa questão que nós estamos... Tem que ter essa Vou pescar, vou jogar bola. Tem que ter essa questão, não é aquele controle de saber o que a pessoa fez, ficar monitorando o espaço da pessoa, desconfiança.
sufocante isso, né, sufocando Lúcio? a pessoa, tá entendendo? E isso Você é acha muito que tem, perigoso. né, nesse século que nós estamos vivendo, né, nessa época nossa, na atualidade, o que está gerando muito essa questão de ciúme, até de feminicídio, você acha que essa questão está É uma imperando? das principais questões, sentimento de posse. Infelizmente, tem muitos homens, isso é mais pro lado dos homens. As mulheres têm, mas é raro, mas os homens têm aquele sentimento de posse com relação à mulher. Ele acha que a mulher é objeto dele. E quando acontece de haver uma ruptura no relacionamento, ele já pensa em matar e tal. Por isso que o número de mortes de mulheres tem aumentado, porque ele pensa que ele é o dono da mulher. Isso é incoerência total. Incoerência total, porque mesmo que você esteja casado, aquela pessoa não é a sua propriedade. É verdade, é um indivíduo livre, Ela é um né? indivíduo, ela tem a sua personalidade. Não é a Isso. sua propriedade, como se você comprasse algo e dissesse: aqui é meu porque eu comprei. Isso é incoerência. Ah, não, mas lá no Antigo Testamento as mulheres, lá era uma questão cultural. Cultural, que havia a questão do dote, de tudo isso. Isso, tudo. Ali é a questão cultural. Hoje em dia, as mulheres são muito independentes. O próprio Jesus derrubou essa questão aí, desse machismo que havia. E até hoje, existem algumas igrejas e existem alguns líderes que são machistas. Uma vez eu estava numa certa igreja e um líder abriu a boca, porque ele é contra a questão do ministério feminino e contra essas coisas, e ele abriu a boca e disse que as mulheres que estão no ministério feminino não vão ser recompensadas por Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é incoerência total. Ô Washington, e isso ainda se prolonga, esse assunto se prolonga ainda mais. Tem casais que se sentem ofendidos. Se ele chegar em casa, o homem chega em casa e a mulher colocou lá na geladeira, né? Aquele, como é que chama? O imã, aquele imãzinho da geladeira. Fui ao shopping. Se ela não disser que hora vai ou pretende voltar ou com quem for, o cara se sente ofendido. Foi com quem? Foi fazer o quê? Eu acho muito bacana quando o casal tem esse costume. Eu acho legal esse costume de deixar um recadinho, fui em tal lugar. Não é por causa ele é ciumento, não é porque ele é ciumento, é porque ele é cuidadoso. Porque é bacana o cara saber, né? Ser cuidadoso é diferente de ter ciúme de posse, não é não? possessão. Porque, por exemplo, a minha esposa, sempre quando ela arruma um celular, não sei o que acontece, as meninas pegam, quebram e dificilmente ela quase não tem celular. Então é bacana deixar um recado. Você sabe aonde que está. Porque se acontece qualquer coisa, você sabe onde procurar. Exatamente. É ou não é? Fui ao banco, fui ao shopping, é ou não é? É legal isso aí. Mas tem cara que fica ofendido, né? Fica ofendido. Fica ofendido, não deixou nenhum recado, foi aonde? Estava com quem? Quer ter aquele controle hoje com as mídias sociais, quer ter controle sobre as mídias sociais, a exposição de muitos casamentos em mídias sociais, eu desaconselho isso. Desaconselho, porque eu já percebi que tem alguns casais que se expõem muito em redes sociais e pessoas que eram maior amor, maior love nas redes sociais, um romantismo tremendo. Casou, pouco tempo se divorciou. Então, rede social não é para você estar expondo sua vida pessoal com relação. Pode colocar uma foto lá? Pode, mas a pessoa expõe tudo. Tomou café, expõe na rede social. Qualquer coisa, explica expondo. Exagero, né? Exagero, exagerado. Então, tudo isso, muitas vezes, tem que ser controlado, tem que ser limitado. Expor demais a vida em redes sociais, isso é muito temeroso mesmo. E a questão do cuidado realmente tem que ter. Isso. Mas não é o ciúme doentio. Se a mulher olhar para um homem... Não, e o controle, né? Ou se o homem olhar para uma mulher, ela está olhando para a mulher, sabe o quê? Então quer dizer, você acha que é muito produtivo o período de namoro para se conhecer a pessoa? É um período que deve ser para conhecer a pessoa. Entretanto, nós temos
que colocar um parente na questão do narcisista e do psicopata. Porque o psicopata, você só descobre ele depois. Infelizmente. É problemático, né? É uma Muito, doença, né? muito. E quando uma pessoa casa com um psicopata, claro que tem alguns pastores que vão dizer, não, tem que ficar e não sei o quê. A mulher apanhando, a mulher sofrendo sofrimento psicológico, sendo massacrado pelo marido de forma psicológica. Às vezes ele não dá nela, mas as palavras. É aí onde entra muito produtivamente aqueles cursos, né, pré-casamento, né? Isso. Ali é revelado muita coisa, né? Desde que tenham profissionais que trabalham muito bem essas questões, né? Exatamente. Aconselhamento, né, pré-nupcial. Isso é fundamental, porque hoje em dia o casamento é uma coisa muito banalizada. As pessoas banalizaram muito o casamento. A gente sabe que o casamento é o ideal de Deus, a gente sabe disso. Infelizmente, existem alguns casos que Deus permite que se separe, permite, porque se não houver separação, ou um ou outro morre. A realidade é essa. Aí vem os radicais dizer, que não pode, sei o quê. São hipócritas. Hipócritas, porque se fosse uma filha dele, um filho dele, o pensamento mudaria. Acho que também tem aquela questão, né, nós falamos do jogo desigual, aquela irmã que cansou de ficar ali, vamos dizer assim, na congregação onde congrega, né, e esperar que Deus prepare para ele uma pessoa na vontade de Deus, né, na vontade de Deus, e sai atirando para todo lado, né? Aí arruma lá um camarada que bebe, que chega em casa bicado, que tem todo o mau costume, que não é o costume dela, né? De estar no ciclo de oração, orando, tá? Ali cantando na mocidade. É uma cristã, vamos assim dizer, é uma cristã. Não, mas eu vou casar com esse moço aqui mesmo. E o meu Deus é poderoso, e vai converter ele. Não tem esse detalhe? Tem. É igual aquele tipo de mulher que está apanhando do marido, né? Não, mas vamos esperar que Deus vai fazer um milagre. Diga aí a respeito disso aí. Isso é uma ilusão, né? Isso é ilusão, isso é incoerência. A gente vê que o grande problema hoje em dia com relação a esse assunto, esse tema, é que não é explorado na igreja. Esse é o detalhe. Infelizmente, a maioria dos líderes, dos pastores, eles não falam esse tema abertamente. Esse é o problema. Como se deve falar. Como se deve falar. Então tem aquela questão, não, olha, irmã, Deus fez na vida de irmã fulana, o marido de irmã fulana era assim, Deus salvou, Deus fez na vida dela, não quer dizer que Deus vai fazer na sua não, porque Deus não está sob a obrigação, não está fazendo nada não. O povo tem que entender isso. Então, o que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Deus não é meu servo não, sou eu que sou servo de Deus. Então, muitas vezes as pessoas colocam Deus sob a obrigação de fazer tudo o que a pessoa quer, quando ela mesma pode ir tomar uma decisão. Aí ela fica vivendo dentro de uma ilusão, muitas vezes procurou aquilo ali sem buscar a orientação de Deus, esse negócio, não, eu vou orar para Deus salvar, ela está indo de encontro às Escrituras, está indo de encontro, a não ser que ela já veio do mundo assim, aí é diferente, mas a pessoa está na igreja. E tem, em contrapartida, pastor, tem aquela questão de algumas igrejas proibir que os seus membros casem de pessoas de outras denominações. Isso é um tremendo absurdo, né? A pessoa faz parte da denominação X, não pode namorar uma pessoa que faz. Nós vamos falar sobre esse tema no tema legalismo, né? O legalismo não pode fazer, não pode namorar. Não, eu faço parte da Assembleia de Deus, não posso namorar uma irmã da Batista. Isso é loucura. Isso é loucura. Nós estamos preparando esse tema. Não vai namorar não, porque eles são primos, são irmãos não. Não é da mesma família não. Isso é loucura. Quem prega isso está fora das Escrituras.
Tá fora, porque lá no céu não tem A divisão. Assembleia da Esquina não é a mesma que lá do morro, né? É engraçado que lá no céu vai ter placa de igreja, né? Engraçado é isso. Então a gente vê que isso são pensamentos incoerentes que devem ser combatidos porque as escrituras não apontam para isso. Julgo desigual aqui não é isso. Julgo desigual aqui é um pensamento diferente. É quando a pessoa não está no mesmo pensamento. Às vezes a pessoa é crente, mas está no julgo desigual com outro crente. Porque às vezes ele é uma pessoa que gosta do ministério, gosta de fazer a obra, e a outra pessoa não gosta de fazer a obra. Isso. Ele Não tá no casou, julgo né? desigual. Não casou. Ele está no julgo desigual. É. Porque julgo desigual, as pessoas, julgo desigual, ele aponta logo para a pessoa que não é cristã. Não há casamento, né? Não há um casamento. Ô, Washington, dentro desse mesmo assunto, né, nós estamos debatendo forte o julgo desigual. Você vai me comentar comigo esse assunto. Condição social dentro do julgo desigual. O jovem, para casar com uma moça de uma posição social maior do que o dele, ele precisa ter ele tem que ter muita certeza que Deus falou mesmo com ele. O amor tem que superar todas essas questões, porque senão dá errado, né? Você é de uma família humilde, né, de trabalhadores, o pai é pedreiro, o pai é carpinteiro, e arruma uma família, uma moça que é de uma família da sociedade, tem um apartamento De alto padrão. de alto padrão em frente à Boa Educação. Viagem. A moça é formada em economia, formada é uma médica, é uma psicóloga, e o camarada é servente de pedreiro. Ajudante do servente de pedreiro. Ele não é nem servente de pedreiro profissional direito ainda, que não sabe fazer uma massa. Porque eu estou falando servente de pedreiro, porque o servente de pedreiro sabe quanta medida vai fazer uma massa, fazer uma alvenaria. Aquele ali é o servente. Agora tem o ajudante do servente que vai trazer a massa. É mola aqui o negócio. Mas o que você acha desse tipo de casamento? É desigual, né? Desigual. Corre o risco de haver humilhação de ambas as partes. Mas aí, pastor, a base de todo o casamento, a base de tudo é o amor. Quando existe o amor, claro que alguém vai dizer assim, mas o amor só não basta. Então não é amor. Porque o amor é o amor. Agora é claro que vai haver atritos e conflitos externos. Não independente dos dois. Independente dos dois, não. Porque se os dois se amam, Isso. o amor não tem barreira. É isso que eu queria ouvir. Não tem preconceito, o amor não tem barreira. Porque tem gente que vai ouvir esse vídeo e vai falar, rapaz, é isso que eu queria ouvir, rapaz. E alguém vai até dizer assim, e tem até outros que dizem assim, que não existe isso. Tem algum que chega ao ponto de dizer, isso aí não faz de conta. Mas pode existir. Porque a base de tudo é o amor. O amor é a essência de tudo. Sem o amor nada faz sentido. Porque Paulo fala lá, né? Tudo suporta. Tudo nesse sentido. Suporta. Então, quando os dois se amam, quando existe o amor, e o amor é um amor recíproco, um amor mútuo, porque o amor ele tem que ser recíproco, mútuo e ele tem que ser cultivado. Que a gente vai falar depois a questão do desgaste. Isso. Tem que ser cultivado, porque quando ele não é cultivado, vai haver o desgaste. Então, quando uma pessoa é casada com uma pessoa que tem uma educação melhor, vem de uma família de classe média alta e tal, mas se os dois se amam, o amor supera tudo. Se os dois se amam. Claro que vai haver oposição externa. Vai haver oposição externa. Mas se os dois se amam, acabou-se. Agora, você acha que o rapaz, eu estou colocando a moça como a da posição melhor, o rapaz entrar nesse casamento, ele deve ser bastante inteligente para acompanhar o ritmo, né? E ir se adaptando aos poucos. Ele não pode ser
aquele mongoloide que fica lá, ela sai para trabalhar e ele fica dormindo. Não, ela ganha bem, não vou trabalhar. Não, forma alguma. Ele tem que pelo menos trocar uma lâmpada e uma torneira, né? Ele tem que fazer a parte dele, independente se ela trabalha, se ela ganha bem, se ela é uma juíza, uma promotora, uma advogada. Ele tem que fazer a parte dele. Então, quando existe a questão do sentimento do amor, mesmo, estou falando de amor, não estou falando de paixão. Uhum. As pessoas confundem paixão, gostar, amor. Hoje em dia, o amor tem sido banalizado. Existem muitas pessoas que Porque se é paixão, a ficha vai cair, né? Paixão não é amor. Então a ficha Se vai é cair. paixão, a ficha vai cair. A ficha vai cair. Ela vai falar assim, rapaz, eu acho que eu casei errado. Não é assim? Porque é paixão, as pessoas confundem. Ah, não, eu amo, te amo. O amor é um sentimento sublime. O amor é um sentimento Que lindo. não acaba, né? É um sentimento lindo, ele é um sentimento sublime. Não depende de circunstâncias, Não né? depende. Ele não é igual à paixão, que é motivada por questões físicas às vezes. O amor é diferente. Quando existe amor, o amor é diferente. Claro que, quando a Bíblia diz que o amor tudo suporta, está falando do amor mútuo, o amor entre os dois. Não é aquela questão, não, eu amo a pessoa, eu vou suportar tudo o que a pessoa for fazer. Não. Não é Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu acho? Porque quando eu casei com a minha esposa, eu não sei se eu chegava nessa posição aí de ser o ajudante do servente pedreiro, mas a situação bem difícil, cara. Eu vendia sandália na rua e a menina já era formada em auxiliar de enfermagem, já tinha o carro dela, a minha esposa, entendeu? E ela casou comigo, eu nunca tive esse receio, assim, que o meu casamento não fosse dar certo. Você era vendedor De sandália na rua. Tá entendendo? E nós entramos nesse casamento na maior tranquilidade, tranquilo mesmo. Entendeu? E estamos aí, 38 anos. Então nunca houve esse receio, nunca passou pela cabeça dela de passar igual o pessoal diz, né? Passar na cara. Entendeu? Eu sou formada, você não é. Porque também eu nunca fui aquele camarada, aquele mongolóide, deitado no sofá, esperando a banda passar. Não era desse jeito. Toda a vida eu corria atrás, fazia minhas correrias. E vamos fazer isso, vamos fazer a nossa casa, vamos trabalhar, vamos, entendeu? Arrumar um emprego e... é disso que eu estou falando. Então esse caso aí, porque tem muita gente que tem um receio, né? Alguma jovem que o papai é mais ou menos bem de vida, tem um receio de casar com um camarada. Então, você está casando com o camarada, não está casando com a profissão nem com a situação da pessoa. Concorda? Por isso que eu gostei da sua fala aí, eu acho que quando há amor, ele supera todas essas coisas. Quando é amor, sim. Tá? Tem bastante ouvindo, vão ouvir esse vídeo. Então, é importante deixar essas coisas claras, né? Que essas coisas não interferem, não é, o julgo desigual não é por aí, né? A condição social de ambos, né? Nem a condição social, nem a questão religiosa, as pessoas confundem muito isso. É verdade. Às vezes o camarada crente vai estar no julgo desigual com outro crente. O pessoal interpreta errado esse texto. O amor é a essência de tudo. Sem amor, nada faz sentido na vida. Porque às vezes casa com um cara certinho, cantando no coral, né? Igual eu já vi situações assim. Cara certinho, cantando no coral, pregando, e casou, e o camarada deixou Jesus e foi ser um bêbado. Ele foi tomar cachaça e pronto, e acabou. E aí? Aquilo que você falou, julgo desigual com outro crente. Exatamente. Acontece muito isso na igreja. Então, por isso que é importante, é fundamental os cristãos buscar realmente a vontade de Deus em oração, em consagração, pagar preço, para Deus mostrar, revelar e conduzir o casamento dele. Concorda comigo, Oscar? Exatamente. E também tem um detalhe, uma vez eu estava até comentando com uma pessoa, a pessoa disse assim, não, mas o meu casamento foi Deus quem fez, foi Deus quem escolheu. Eu quero deixar claro aqui, pontuar,
que mesmo sendo Deus que escolheu, mas às vezes a pessoa toma rumos diferentes. Ah, sim. Tem esse detalhe. Porque às vezes alguém diz assim, é como Adão, a mulher que tu me desse, ele quis culpar Deus. Uhum. Ele quis responsabilizar Deus. Se Deus dá uma pessoa para mim e aquela pessoa começa a tomar rumos diferentes, o que é que Deus tem a ver com isso? Verdade. Não tem nada a ver. Hoje Deus vai ser culpado porque a pessoa está tomando um rumo diferente. Deus não interfere no Deus livre-arbítrio. não vai interferir. Naquele momento que Deus deu a pessoa, Uhum. era dele, foi Deus que fez aquilo ali. Uhum. Ah, mas Deus conheceu o futuro e lá, 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 e lá, lá, lá. Sim, Deus conhece o futuro. Mas você não pode responsabilizar Deus por aquilo que ele sabe com antecedência. Porque se for assim, Deus é culpado de tudo que acontece. É verdade, é igual a escolha de Saul, né? Foi Deus que escolheu, falou para Samuel, ó, unja ele. Exatamente. Agora, Deus tinha a obrigação de ficar conduzindo o coração de Saul para não entrar aquela vaidade, aquela desobediência, aquela rebeldia. Se fosse De assim, forma nenhuma. Deus ia anular o livre-arbítrio, o homem não ia ter livre-arbítrio, tem que entender isso, tem que parar com essas coisas. As pessoas querem responsabilizar Deus. É. Ah, mas Senhor, foi o Senhor que me deu, foi Deus que me deu. Sim, Deus deu, uma pessoa tomou um rumo Está na hora diferente. de passar para o segundo. Queridos irmãos, nós estamos um debate muito bom aqui, tá? Temos aí os próximos tópicos e espero que esteja agradando. Vamos para a segunda parte, né? Casamento na atualidade. Deus abençoe.